Anteriormente, no Eurocomics. E aí, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Eurocomics, o seu canal do YouTube dedicado ao melhor do quadrinho europeu. Neste episódio, o nosso repórter Bruno Porto, nosso correspondente internacional, foi conferir a edição 2022 do Festival Internacional de Quadrinhos de Beja, em Portugal. Vamos ver! E neste episódio do Eurocomics... Pois é, PH, nesse episódio o Pedro Bolsa fala do álbum premiado em Angoulême da Chloé Varry, que estava lá no festival. O Fabiano Denardim fala do álbum novo do Thiago Krenin. Eu bati um papo ótimo com o designer e pesquisador Fábio Moraes, que fez a curadoria da exposição do Jaime Cortez, um dos destaques desse festival. E termino falando com o quadrinista português Rodolfo Mariano. Além disso, eu usei as exposições do festival para traçar um pouco do processo da arte de uma história em quadrinho, né, que começa dos esboços, passando pelo desenho a lápis, pela arte final, até chegar à colorização. Vamos lá conferir? Pedro Bolsa! Me diga uma coisa, o que você está lendo, o que você recomenda? Ora, muito bem, neste momento recomendo Saison de Rose, que é um livro da francesa Chloé Varry, que está ali autografando. Esse livro, que ganhou o prêmio do público do Festival de Angoulême de 2020, já tem edição em Portugal, mas essa aqui é francesa. Fala sobre uma equipe de futebol feminino de um pequeno clube do subúrbio, clube amador e não sei o quê. Tem as protagonistas que ele tem um problema que vão retirar o apoio financeiro para o clube, porque o futebol masculino está precisando de mais dinheiro e tipo, tira o dinheiro das mulheres, que ninguém vai ligar. Obviamente, as jogadoras ficam revoltadas e decidem que não. Se os homens vão tirar nosso dinheiro, eles vão ter que nos derrotar numa partida de futebol. E aí a história envolve exatamente esse desafio das garotas que vão jogar com os homens para ver se conseguem manter a sua verba. É um trabalho muito interessante, primeiro trabalho de álbum da autora, e ela está aqui em Beja para dar autógrafos. Bom, a gente está aqui com o Og, que está lançando o primeiro livro da editora dele, Editora Hipotética. Conta pra gente de quem é esse livro e sobre o que ele é. A Editora Hipotética é uma sequência da Galeria Hipotética, que era um espaço que existiu em Porto Alegre durante 5 anos e fechou antes da pandemia, não por conta da pandemia, mas a gente fazia trabalhos com artistas de quadrinhos, ilustradores, pessoal das artes gráficas, e tinha sempre vontade de transformar a galeria numa editora. E daí agora, com a volta um pouco da questão da pandemia e tudo mais, a gente pegou e resolveu ir pra frente nisso e achamos esse projeto do Thiago Krenin, que é uma música do Júpiter Maçã, né? E que se passa em Santa Maria, cidade onde eu e minha sócia estudamos na época, nos anos 1990, não precisamos entrar em detalhes dessa coisa de tempo. E o autor, Thiago Krenin, ele resolveu contar as memórias dele na época que ele também frequentou esse lugar, que a gente, era a boate que todo mundo ia na época, a boate do DCE. E daí o Thiago estava apresentando esse projeto ao longo de alguns anos já no Instagram e tal. Começou com um pouco brincadeira, um pouco meio levado a sério. E quando ele realmente foi atrás, e eu procurei ele e perguntei se queria ser o primeiro quadrinho da editora, porque ele primeiro tem esse laço com Santa Maria, a gente da editora também tem, ele tinha essa coisa, ele estudou design, ele foi colega do meu irmão, também estava tudo meio em casa, sabe? E o quadrinho aborda coisas que a gente tem muito interesse em trabalhar com a editora. Que primeiro é a questão da música, que tem os próximos quadrinhos vão ser relacionados à música também, e também essa questão da nostalgia, trabalhar com a memória, uma coisa de história, não uma história real, uma história que aconteceu num lugar real, né? Alguma coisa assim, tipo, em meio slice of life, uma coisa misturando esses elementos que a gente gosta e acha importante. Tanto é essa questão da música que ele usa muito isso
a música faz parte da história quase como um personagem, porque na boate do DCE era um lugar que tu ia pra escutar as músicas que tu gostava e, enfim, que tu vai fazer uma boate. E daí ele fez todo um trabalho pra ficar, a música fazer parte do cenário da boate, sabe? Tipo, não tá ali simplesmente como um elemento jogado, ela tá ali como um elemento compondo. Então ela compõe esse cenário da boate e tal. Daqui, inclusive, é um clássico do rock gaúcho, Amigo Punk, que sempre tinha que tocar. E é mais ou menos isso, essa é a história do quadrinho. É uma história de jovens que mostra essa transformação, essa fase na vida deles, passando para a vida adulta e as coisas que acontecem, a relação deles com a boate e a relação deles um pouco com Santa Maria também, mostrando um pouco dessa coisa do interior do estado do Rio Grande do Sul e tal. E é isso, a editora fica em Porto Alegre, por isso que a gente tem esse vínculo também, né? E é isso. Onde é que a gente encontra? Onde é que já está sendo distribuído? Compra online? Por enquanto online, na nossa loja, é hipotética.com.br, daí lá tem um linkzinho bonitinho, e nas próximas semanas a gente deve começar com o site da editora propriamente dito. Por enquanto só está a loja mesmo, hipotética.com.br. Maravilha, bom festival para você. Valeu, obrigado e para ti também. Ao cair da noite, a jornada sempre se encerra com um concerto desenhado nas arcadas exteriores da Casa de Cultura de Beja. Enquanto uma banda toca ao vivo, um quadrinista desenha ao lado, e esses desenhos são exibidos simultaneamente no telão. Uma das coisas mais legais das exposições de histórias em quadrinhos é quando a gente tem a oportunidade de comparar os esboços, os rascunhos, ou mesmo a arte a lápis com a arte final, né, que aqui se chama entintamento, e muitas vezes até com o material impresso final, muitas vezes colorido digitalmente, né. A gente tem aqui nessa edição, por exemplo, o Jean-Louis Tripp, que é na sala de quem a gente está, na exposição de quem a gente está, e o Davi Rubin, que é da Galícia. Eles fazem os rascunhos à mão e a arte final à mão. No entanto, alguns artistas ainda fazem todo o processo manualmente, o que por vezes gera não apenas uma, mas duas artes originais belíssimas. Por exemplo, aqui a gente tem um rascunho do Jean-Louis Tripp ao lado da página final dele. E a gente pode ver que está tudo muito bem resolvido, né, no desenho original, ele é bastante detalhado, né, nos rascunhos. A gente vê que, inclusive, a composição aqui, ele recorta um pedaço de um desenho, de um outro desenho, e aplica, né, sobre um cenário diferente. A gente pode ver todas as correçõezinhas, né. Aqui é muito mais a referência do prédio, né, que ele vai utilizar, e aí a gente compara com o final, no qual ele, enfim, provavelmente colocou numa mesa de luz e desenhou por cima, e ele aplica bastante, quer dizer, ele aplica bastante a coisa da sombra, né? E a gente pode ver, enfim, a pincelada, a gente pode ver isso. São poucas as mudanças que ele faz, né? Se a gente vai olhar aqui uma coadjuvante ali atrás, ela é um pouquinho diferente do que é esboçado, mas isso, né, são detalhes. Mas aqui a gente tem várias outras artes, né, que mostram, que representam esse processo. Já na mostra do galego Davi Rubin, a gente tem diversos exemplos da evolução, enfim, da mudança do lápis para a arte final. A gente pode ver aqui que o lápis já é muito detalhado, né? Boa parte dos acertos, dos concertos, boa parte do trabalho em si já é feita no lápis mesmo, inclusive, enfim, todos os detalhes, onde é que vai entrar o sombreamento e a própria marcação de texto, né? E quando vai para a arte final, ela já está bem limpa. Claro que o letreiramento só entra numa fase posterior, mas os próprios balões já estão definidos, né? As onomatopeias já estão aqui estudadas, enfim. Fica bastante limpo, né? Quer dizer, é bem fiel ao lápis. E aqui a gente tem também uma outra etapa
do trabalho. Quer dizer, a gente tem aqui de novo um outro exemplo, a lápis, né, em que todas as correções já são feitas aqui. Uma arte final escandalosamente limpa, né, provavelmente feita na mesa de luz. E a gente tem aqui, enfim, um print das cores que são aplicadas digitalmente, de como é que fica isso. Outro que aparentemente usa o digital apenas para colorir é o francês Chicot, da dupla Afonso e Chicot, responsável pela arte do álbum Le Portugais. Aqui na exposição do Jaime Cortez, a gente tem a oportunidade de ver a marcação, né, o desenho original em papel manteiga de uma arte para a capa do Moby Dick, para melhoramentos no final dos anos 70, né, o romance do Herman Melville, em que ele deixa, enfim, a marcação de onde entraria o lettering, de onde vai entrar o texto de quarta capa, e a gente pode comparar com o original em aquarela, na qual o desenho é mais detalhado e muitas vezes as formas são definidas apenas pelas cores, mas a gente não tem nenhuma inserção de lettering, e a gente consegue ver aqui uma prova de prelo, né, do produto final, de como ficou a capa com o lettering na lombada e as marcas de corte. Mas a gente tem também, como o português Bernardo Mager e o espanhol Queco, que está aqui na sala do lado, que esboçam à mão, mas finalizam o desenho, inclusive colorindo digitalmente. A gente não conseguiu gravar uma entrevista, mas eu conversei com o desenhista espanhol Queco, que junto com o escritor basco Antônio Altarriba esteve no festival lançando o álbum Eu Mentiroso, que também estava com umas 20 pranchas expostas aqui. Ele me contou que ele desenha todas as páginas a lápis, depois escaneia e faz a arte final digitalmente, porque assim ele consegue inverter ou rescalonar alguns quadros mais facilmente. Outro adepto da finalização digital é o quadrinista português Bernardo Mager, que lançou o seu segundo álbum estes dias pela editora Polvo. Bernardo, hoje na apresentação do seu livro você falou um pouco do seu processo de trabalho, que você começa a trabalhar manualmente, mas o seu desenho e as cores todas são digitais. Você pode contar um pouco para a gente como é que é esse processo aqui que a gente está vendo na sua exposição? Sim, claro. Na verdade começo com storyboard, não é? Mas isso é mais uma questão de planeamento. Depois passo para papel, uns papéis grandes, não é? Como se vê aqui na exposição. Há 3 ou há 2, já nem sei. E depois, na verdade, vai ficar uma coisa bastante mais pequena. E até tive fotografia com o telemóvel, portanto nem sequer me preocupo assim muito com a qualidade do scan, porque não é muito importante. Não vou aproveitar o desenho. Tiro com o telemóvel, mesmo assim ajusto um bocadinho os contrastes e isso só para estar ali decente, e depois acabo por recortar, pôr em cima no sítio certo das vinhetas, e às vezes até faço um novo esboço digitalmente e depois uma arte final, um desenho final digitalmente, e tenho agora neste momento aquelas mesas com ecrã, com ecrã, as Cintiqs, que foi uma mudança no processo, apesar de, às vezes essas coisas são só ferramentas, não é muito mais do que isso. E acabo por desenhar tudo o final digitalmente, até porque acho que às vezes as exposições acabam por ser um bocadinho mais pobres, e hoje em dia cada vez mais, não é? Porque muitos artistas desenham digitalmente e porque acabam por ser prints, não é? Os meus desenhos são muito simples, e os que estão aqui ainda são os que são um bocadinho mais a sério, e menos esboçados, porque realmente o final é o digital.
Então você não tem exatamente, quando você passa para o digital, você tem uma parte, digamos, como você falou, você faz alguns esboços, quer dizer, você ainda faz um segundo lápis digital e aí o entintamento. Frequentemente acabo por fazer um segundo lápis digital, sobretudo quando eu acho que as coisas não estão bem à primeira, ou seja, não dá para passar simplesmente por cima. Como tinhas visto, que há alguns que estão bastante próximos do inicial, mas há outros em que eu acabo por desenhar a história até ao fim e depois percebo que era melhor se o cabelo do personagem funcionasse da forma X, porque começa a pôr cor, percebo que quando ponho cor os contrastes eram mais fixos se fossem de uma certa forma e acabo por mudar um bocadinho também o desenho. Por exemplo, essa aqui é uma imagem que do primeiro esboço, quando passou para o final, mudou bastante, né? É um exemplo desse. Então esse aqui é um exemplo no qual o rosto do personagem mudou, mas a segunda e a terceira vinheta, o segundo e o terceiro quadro se mantiveram, né? Tive alguns personagens que, quando estava a desenhar, não estava a pensar que ia ser preto sólido, por exemplo, o cabelo, e portanto depois o desenho tem de ser diferente porque isso depois também me altera o funcionamento. Estas páginas, como são todas, ou muitas delas, a duas cores, preto e cor, e uma segunda cor, uma pessoa tem de brincar muito com espaço em branco, preto, cor, e é assim que uma pessoa constrói a composição da página, porque se for tudo verde, como naquele caso, não tem interesse, tem de ter brancos, mas se for tudo branco também não tem interesse. Portanto, é um bocadinho ter esse contraste. Acho que é isso. Maravilha. Muito obrigado. E um bom festival para você. Obrigado igualmente. Em seus 17 anos de existência, o Festival de Beja trouxe e expôs o trabalho de dezenas de quadrinistas brasileiros. Esse ano, o grande destaque foi a mostra do artista luso-brasileiro Jaime Cortez, um dos mais importantes nomes dos quadrinhos no Brasil. A curadoria ficou a cargo do designer e pesquisador Fábio Moraes. Fábio, essa exposição do Jaime Cortez que você fez a curadoria, o que tem nela e qual é a relação dela com quadrinhos? Não é uma exposição de quadrinhos. Não é uma exposição de quadrinhos, porque de quadrinhos eu fiz da outra minha visita à Beja, foi só quadrinhos. Foi Zodíaco e Terror. E foi uma exposição bem completa. Essa nós optamos em fazer uma exposição mostrando a ilustração do Jaime. Porque o Jaime se considerava um ilustrador, ele não se considerava quadrinista. E tanto que a produção gigantesca dele foi em ilustração. Ele começou a trabalhar com ilustração na editora, na Gazeta Juvenil, que a gente mostra um dos primeiros trabalhos dele no Brasil. E aí a gente passeia pela exposição nas várias fases que ele teve. A fase da La Selva, depois da De Arte, e trabalhos de capas de livro. Então eu procurei, com um pouco espaço que tem, mostrar a diversidade que o Jaime tinha e a capacidade que ele tinha de estilos de grafismo, em adaptar o estilo e o grafismo para o livro, para a revista, para o quadrinho. E essa exposição é mais isso, é mostrar um pouquinho do que o Jaime era, da genialidade que ele tinha artística. E uma coisa que é bacana é que a gente tem também aqui os impressos, quer dizer, a gente tem aqui os originais e uma seleção das capas mesmo impressas. E aí a gente pode perceber como é que é a cabeça do ilustrador, já sabendo que o resultado às vezes ia, enfim, ter uma perda de tamanho, uma perda de qualidade, uma mudança de cor. Exatamente. O Cortez, como autor e ilustrador, já fazia o trabalho pensando no resultado final. No caso do Jaime, ele fazia a ilustração em tamanho bem maior, 2, 3 vezes o tamanho do original, que seria impresso, porque dessa maneira ele conseguia resultados na redução que não conseguiria de outra forma. Então, quando reduzia para o tamanho impresso, algumas texturas, alguns efeitos ficavam fantásticos,
que se você olhar no tamanho original, não são tão fantásticos assim. Já no impresso ele ganha, ele sobe, mesmo perdendo qualidade gráfica por distorção de cor e outros, né? A gente sabe que tem uma perda. Agora, o trabalho do Jaime, entre você comparar o que foi impresso e o original, as cores são magníficas do original. A gente vem no original, depois você vai ver, é uma sombra só do que é um original, né? Então, o objetivo também de mostrar a capa impressa é que a pessoa vai poder, que é difícil nas exposições hoje em dia, é você ter a oportunidade de olhar um original e o resultado do que se propôs a arte original, a finalidade que seria o impresso. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço. Juntos, Fábio e eu apresentamos também o curta-metragem O Retrato do Mal, animação dirigida por Márcia Deretti e Márcio Júnior, que foi exibida no festival e que é baseada na mais famosa HQ do autor. Mais alguns retoques e terei terminado. O ideal de toda a minha vida, a minha obra máxima, na qual empenhei todas as minhas forças, mas consegui pintar com diabólica paixão o retrato do mal. Rodolfo Mariano, premiado com o Prêmio Geraldes Lino 2022 aqui na Veja. E nessa exposição aqui a gente tem o Cloak and Dagger, que é um webcomic seu. Como é que a gente está vendo num webcomic, como é que a gente está vendo aqui as pranchas desenhadas à mão? Como é que é esse teu processo com esse trabalho? Bom, as pranchas aqui estão, o que está à vista aqui são as pranchas acabadas, excepto o lettering. O lettering uso uma fonte digital de código livre, de utilização livre, que é, penso que não se tem, é Cómica Font Family, Cómica com capa. Portanto, é o uso livre que toda a gente pode usar. É uma ferramenta extraordinária, porque é um tipo de letra de nível profissional ou semi-profissional, mas de uso livre. Aí o processo começou com um guião, fiz o guião, fiz o storyboard, processo clássico. Estudos de cor, estudos de grafismo. Eu sou um bocadinho iniciante na banda desenhada, tenho poucos anos ainda de carreira, mas estou a tentar seguir os passos mais básicos. A técnica é guache, aguarela e tinta da China para as linhas. Pronto, são os processos, ou seja, alguém que vai olhar para o trabalho vai reconhecer imediatamente que as técnicas são técnicas tradicionais, analógicas. E pronto, e Cloak and Dagger começou no solstício de junho do ano passado, solstício de verão, e vai terminar no solstício de verão deste ano, em junho, no final de junho. Coincido mais ou menos, eu faço antes no solstício, portanto coincido sempre. Foi um projeto já que também nasceu num período um bocado negro, foi o período da Covid, e pronto, a história é um bocado negra, apesar os bonecos são simpáticos, têm raposas, mas a história é uma história de luta contra a maldade. Sombria. É uma história de vingança, muito sombria. A protagonista principal é a Isabel, que é uma pessoa que foi... Uma pessoa, neste caso, um animal engraçado, mas é uma pessoa que foi sempre vítima do Inquisidor, e ela finalmente decide procurar vingança. Como ela tem capacidades sobre-humanas, consegue esconder-se nas sombras, é o arquétipo do assassino, não é? Então decide finalmente, contra tudo e contra todos, ir caçar um Inquisidor. E pronto, e tem um final feliz, é um spoiler, mas é uma história que tem muitas dimensões, tem um final feliz, e pronto. E os maus morrem todos.
É bom saber disso, é bom saber disso. As minhas histórias têm todas finais felizes e os maus morrem sempre. É uma particularidade do meu universo. E o seu objetivo depois, ele está publicado hoje online nas redes sociais, mas você depois o seu plano é buscar uma editora para isso, uma editora em Portugal ou uma editora... Sim. A procura de editora é sempre um processo, é quase outro processo de trabalho, não é? Temos que nos autorrepresentar, entrar em contacto com sem número de pessoas, às vezes recebemos rejeições, às vezes não recebemos respostas. Pronto, uma editorial é uma selva. Mas eu em Portugal tenho perspectivas de publicar com apoio editorial. Também há perspectivas de fazer crowdfunding, ou seja, apoio do público, ou seja, há algumas alternativas. A nível internacional, aí eu gostaria de procurar, quer em inglês, quer em português. Adorava ter algo publicado no Brasil. Mas pronto, é um processo que eu depois irei fazer. Vou fazer uma pesquisa, escolher as editoras que me agradam, procurar editoras que coincidam com a minha linguagem, ou cujos autores coincidam com a minha linguagem. Sobretudo também estou à procura de editoras que cresçam com os artistas e vice-versa, e artistas que cresçam com as editoras, para criar uma relação de simbiose. Não é só uma questão de não é só uma questão de publicar, não é só uma questão comercial, mas também é uma questão de criar relações sólidas de crescimento, e isso depois favorece o leitor, o público em geral. Favorece a mim, enquanto artista, é o meu trabalho, não é? Mas também depois pode abrir caminho a outros autores. Ok? E pronto. Eu, assim, de repente, de cabeça, não tenho assim nenhuma editora em mente, mas é o trabalho que ainda vou fazer. Mas para isso a visibilidade ajuda, né? E a visibilidade de estar aqui na exposição, de ter recebido o prêmio. E na abertura do festival você participou do Concerto Desenhando. Desenhando enquanto uma banda tocava. Bom, muito obrigado, um bom festival para você e a gente segue vai ainda. Obrigado eu, e agradeço a honra de estar a falar, a ter a oportunidade de dar esta entrevista, esta conversa e muito mais importante porque, quer dizer, não estou a falar só para as pessoas da minha terra, do Portugal, estou a falar também para pessoas do outro continente, do outro lado do Atlântico, e isso é extraordinário. Agradeço imenso e parabéns também para vocês, o trabalho que estão a fazer aqui de divulgação, de acompanhamento e também é muito importante para o próprio festival e para a organização do festival terem esse reconhecimento de além fronteiras e na nossa língua, a nossa linguagem que é tão próxima e sobretudo na banda desenhada ligamos imagem com texto, ter um texto na mesma língua sem barreiras de alguma espécie, não é? Sem erros de tradução, não é? Quer dizer, acho extraordinário e estão de parabéns, obrigado também. Bom, essa foi a nossa cobertura conjunta Eurocomics Raio Laser do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais ainda do festival, dá um pulo em raiolaser.net, que tem alguns textos, algumas resenhas. E fiquem ligados aqui no Eurocomics, toda quarta-feira, PH trazendo um vídeo novo, sensacional, sobre banda desenhada europeia. E aguardem, porque muito em breve vai ter mais parceria Raio Laser Eurocomics. A bientôt.